Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que nós possamos agradecer esse momento de interligação com os nossos pensamentos em torno do tema que do livro Céu e Inferno fala sobre os suicidas e perceber a verdade que se faz na mente de cada um de nós para alcançar uma condição de perceber atitudes como essas e identificar o quanto a doutrina espírita auxilia a gente, a cada um de nós, a tomarmos postura, atitudes mais seguras e também auxilia cada um de nós a entender as pessoas que passam por grandes lutas e que às vezes pensam em deixar a vida física, abandonar a vida física. Então vamos sentir aqui, dentro dessa história, trazida por Luís, o espírito São Luís, que era o responsável da Sociedade Espírita Parisiense, mostrando o conflito desse casal. E também vamos ver a resignação e a questão do amor e também a justiça de Deus para avaliar dentro dos corações que cometem os atos de abandonarem a vida física, perceber dentro dessa justiça o que é que acontece com cada um, porque muitas vezes nós mesmos espíritas acusamos ou condenamos, ou então achamos que todos os suicidas irão para os mesmos lugares, num vale dos suicidas com sofrimentos imensos, mas não é assim. Temos que avaliar muito bem o sentido que leva as pessoas a abandonarem a sua vida. E no caso aqui de Luís, ele quando foi à casa de sua amada, provavelmente não tinha premeditado ter retirado sua vida. E isso é que demonstra o desespero, que muitas horas o desespero faz com que, faltando o grau de entendimento sobre as suas ações, ou as consequências das suas ações, faz com que a pessoa tome atitude impensada, desesperada, que muitas vezes a paixão do descontrole, a dependência no descontrole, faz com que o ser humano abandone os seus ideais, os seus objetivos, por conta de algo que chama amor. Que na realidade, se fosse o amor, como muito bem o próprio Espírito diz aqui, mais à frente nós vamos ver, se fosse amor, ele não causaria uma dor a quem se ama. Então, quando a gente olha essas observações aqui, mostrando a vida entre eles, tudo ia bem, tudo estava de acordo com um convívio que se pensava no matrimônio e organizando as coisas da vida a dois. Tanto é que ele, para diminuir os gastos, ia conviver com sua noiva e todas as informações já estavam sendo divulgadas, né, para o matrimônio deles. Então, muito natural tudo isso acontecer e, por diminuir esses gastos, indo estar com ela todos os dias. Mas observa-se aqui a visão de que ela, num pequeno desentendimento com ele, e por conta do orgulho, acaba que um pequeno desentendimento vira algo muito maior, e diante desse orgulho, diante dessa incompreensão, diante das ações espirituais negativas que insuflam, que faz com que aumente mais ainda aquele pequeno conflito,
afastam-se um do outro por conta de uma briga pueril, como diz, e ela não aceita ele de volta. Ele se arrepende no outro dia e vai estar com ela. Mas ela, já sabendo que o coração dela não estava tão seguro desse matrimônio, ela então aproveitou para impedir que algo lá na frente causasse mais dor. Ou aproveitou esse momento, esse instante, para fazer o que ela talvez estivesse insegura, ou com medo, ou não sabendo como fazer, de encerrar ali o noivado e um futuro matrimônio. Então, imaginar o coração de uma pessoa que está tentando levar tudo isso como um objetivo de uma vida, né? Com o objetivo de um futuro, de uma família, e por conta de um aborrecimento pequeno, tudo se acaba, gera um desespero, não é? Desespero. Para ela não, que ela já estava premeditando o encerrar o relacionamento, mas para ele não. Para ele algo estava muito mais profundo que aquilo que era todo o seu futuro, todos os seus ideais, se acabando ali. Então, quando a gente olha isso e começa a pensar quantas pessoas passam por grandes dores, tá? Quantas pessoas percebem as lutas que vêm vivenciando e criam situações difíceis na convivência, que criam situações difíceis no emprego e perdem na convivência afetiva, no emprego, perdem o brilho de viver. Pessoas que vêm olhando também os seus filhos, que muitas vezes, com grandes dificuldades no relacionamento, ou caminhando para as drogas, ou não sabendo se comportar diante das lutas da vida, também desistem. Ou um acidente. Quantas vezes os nossos filhos, tomando atitudes inadequadas, sem orientação adequada, ou mesmo dando orientação a eles, e acabar tomando atitude, dirigindo alcoolizado, ou simplesmente em alta velocidade, sem premeditarem, acaba que isso se torna um suicídio. Sem premeditar, o outro se lança de algum lugar. Ou o outro desiste de se alimentar. Ou desiste da vida, mesmo que não tome o suicídio pelas mãos, mas vai tirando todo o prazer de viver. E a gente não entende o que vai no coração de alguém que possa tomar esse tipo de atitude. Muito deve-se pensar sobre a desilusão, sobre os enganos, sobre aquilo que nós colocamos nas mãos dos outros para compor a nossa felicidade. Num bom emprego, acabou o emprego, acabou o objetivo de progresso, de felicidade. Quantas pessoas desistem de tudo? Num filho, nossa vida está naquele filho, acabou o filho, desencarnou por algum motivo, e tudo se perde para a gente. No matrimônio ou na convivência conjugal, acaba-se, se rompe a convivência e tudo se acaba para alguém que apostou, posicionou toda a sua felicidade naquela relação. No familiar, no pai, na mãe, seja o que for, até mesmo quando é conosco que descobre que tem um problema de saúde grave e que dentro desse problema de saúde grave não poderá fazer as mesmas coisas que fazia antes. E a pessoa também, achando que o que fazia era que trazia felicidade, se não vai mais fazer, porque o corpo físico vai trazer uma limitação qualquer, a ilusão. A ilusão do que se espera na vida física e a ilusão do que acha que não vai acontecer na vida espiritual. Porque quem toma essa atitude
não tem plena consciência da realidade da vida de espírito. Não tem plena consciência. E se tem conhecimento de que existe alguma coisa após a vida física, essa informação não é vivida na própria existência de encarnado. Então, quantas ilusões movimentam a mente de alguém para abandonar as ideias? Nós abandonamos várias coisas, não é? Abandonamos os nossos projetos também. Projeto de ser feliz. Não abandonamos? Estamos abandonando a nós. Não estamos abandonando o outro. Não estamos abandonando a vida física. Porque a vida física, ela também é um processo de um projeto na encarnação. Mas a vida espiritual, que é a vida da consciência, não tem como abandonar. Então, na realidade, a ilusão é que faz com que cada um possa viver isso. A doutrina espírita vem fazendo a gente enxergar com mais clareza, com mais segurança, né, as propostas do nosso progresso. E enxergar também que passamos por provas para perceber se nós estamos mais aptos a vivenciarmos sentimentos mais elaborados ou sentimentos mais amplos em torno da caridade, da fé, da esperança, né? Do amor, da compaixão, da indulgência, do perdão. E se nós precisamos de desenvolver esses sentimentos, vamos passar por provas. E às vezes as provas sendo dolorosas e não suportando elas, podemos achar que nada mais resta a gente. Agora, se nós estamos entendendo a doutrina espírita, que somos espíritos em evolução, que temos várias encarnações, que existe uma realidade de uma vida espiritual, e que nessa vida espiritual, a felicidade a qual Jesus falou está de acordo com a resignação, com o amor ao próximo, como amamos a nós mesmos, e com o objetivo de aceitar a Deus, as leis de Deus. E que tudo que fizermos aqui, tanto aos outros quanto a nós mesmos, receberemos de uma forma muito mais intensa na nossa vida de espírito fora do corpo, no reino dos céus. Então Jesus posicionou isso com clareza e mostrou isso. E nós estamos tentando sentir todas essas informações por todo esse período. A doutrina espírita clareia os nossos olhos com as informações dos espíritos, identificando como que eles estão vivenciando as realidades da vida espiritual. Os nossos familiares também são espíritos que, desencarnando, vêm falar conosco. Quantos aqui não já tiveram convívio com os seus familiares que desencarnaram, que no momento do sono, eles vêm dizer como eles estão, se estão sofrendo. Muitos vêm falar, dando um bom conselho, muitos vêm pedir uma prece, ajuda. E isso é que demonstra a continuidade. Mas nós colocamos ainda essas questões todas, né? Quando não entendemos com clareza, colocamos na base do sonho, sonhei. Né? Mas foi tão real o sonho, mas sonhei. Não digo, eu vivenciei, eu me encontrei com alguém, eu estive em tal lugar, eu passei por essa situação. Ainda não colocamos isso de maneira sólida, concreta, para nós. Porque achamos que temos que viver com o corpo, né? Viver com o corpo físico. Então, quando a doutrina espírita vem mostrar esses locais, esses ambientes espirituais, que cada um de nós pode perceber através do sono físico, o corpo adormece e nós vamos em espírito, na nossa consciência, para uma certa região, vivenciar certas questões e percebermos várias realidades da vida espiritual e retornando para o corpo físico, estamos sendo orientados. Está sendo mostrado a cada um de nós qual será a nossa estada, para onde nós iremos, para onde nós vamos. O que vamos encontrar fora do corpo? É uma realidade, não é? Então, quando o jovem aqui pensa em abandonar todas as questões, obviamente, não tendo o conhecimento que a doutrina espírita traz,
Obviamente que isto foi falado, trazido por Kardec ao tempo do Livro dos Espíritos, em 1858, né? Que foi trazido a informação e, obviamente, já havia desencarnado antes. E o tempo de conhecimento dessas informações que a doutrina espírita traz só tem 162 anos. Então, nessa encarnação, nós estamos ouvindo falar sobre essas informações pela primeira vez. E na nossa vida de espírito, encarnado, também só estamos ouvindo falar pela primeira vez, porque nas outras encarnações não tinham essas informações que hoje nós estamos conversando aqui com clareza. Falava assim do céu, inferno, né? Do purgatório, e isso foi falado por várias encarnações. Será que daqui para alguns séculos nós iremos falar de céu e inferno mais? Iremos falar de purgatório mais? Não iremos, porque nós estaremos desencarnando, iremos reencarnar, os que estão desencarnados também irão reencarnar, todos estarão absorvendo essas informações que estará sendo disseminada, estará sendo divulgada para o mundo todo, faz parte da lei de Deus, e com alguns séculos não haverá mais nenhum conflito. Porque todos que estão encarnados e desencarnados já terão feito isso algumas vezes e já terão absorvido essas informações com solidez na vida. Então, a observação de região espiritual sofrida não vai mais acontecer. A depuração desse psiquismo da Terra sobre o que é o inferno ou sobre o que é o céu não vai mais existir. E vamos ter a certeza do que o Cristo disse, olha, o céu ou o inferno está dentro do vosso coração, ou melhor, o reino dos céus se encontra dentro de vós. É o que construímos agora. Estar encarnado é construir isso. É saber lidar com as nossas frustrações, com as angústias, com o medo. É saber lidar com a nossa consciência. É saber compreender o nosso objetivo, qual é a nossa determinação, o que eu tenho que fazer nessa vida, num corpo físico, porque eu sei que ele vai acabar e estarei retornando para a liberdade da vida de espírito, mas fiz todo o esforço através de provas necessárias para me manter em equilíbrio e mais adaptável à realidade da vida espiritual. Isso tem que ser algo forte em nós. E nós ainda estamos, olha, como espíritas, né? Cristãos, espíritas, estamos ainda absorvendo isso, aprendendo nessa encarnação. Algumas vezes difícil de colocar isso profundamente, mas iremos reencarnar outras vezes, iremos aprimorar isso em nós. Então é essa beleza que a gente tem que verificar. Para aqueles que não entendem, sem nunca julgar, para os nossos conflitos também, sabendo entender que temos os conflitos, que não podemos ter toda a força de resolver todos os problemas, mesmo compreendendo essas informações, passamos por limitações, passamos por angústias, por sentimentos, temos ainda orgulho em cada um de nós e vai ser difícil fazer um enfrentamento, mas sabemos o destino, não é? Imaginar o nosso companheiro Luiz G., que não tendo essas informações plenas na sua mente, mas tinha essas informações do reino dos céus, do céu, do inferno, do purgatório, tem essas informações porque todo espírito, antes de reencarnar, recebe todas as informações da realidade da vida do espírito, da reencarnação, do progresso, ele é informado, todos, nós somos informados. Agora, vivenciar enquanto encarnado, vai uma diferença muito grande. Então, o nosso irmão lá, no momento, pela segunda vez, por algo tão simples, com o pensamento da ilusão, a sua amada não lhe responde nada, e ele faz as súplicas todas, e ele não vê mais motivo nenhum para viver, não vê mais nenhuma chance de felicidade, e cravando uma faca ou algum elemento no seu coração, ele deixa a vida física. Imaginar, sair do corpo físico e olhar para o corpo e ver o seu corpo caído no chão, mas continuando sofrido. Olhar para o seu corpo, as pessoas chegando
a sua amada olhando para o corpo, tentando socorrer de alguma maneira, de que forma deve ficar o pensamento de qualquer pessoa? O nosso. Enxergando esses instantes. O sofrimento é muito maior. É superior a tudo. E as vibrações que saem das pessoas, o espírito desencarnado, ele sente com muito mais intensidade. Muito mais intensidade. Para isso, é necessário a gente olhar o que nós podemos fazer. Estudando a doutrina espírita para levar paz, para levar suavidade ao coração de quem comete isso. Nas perguntas feitas ao espírito Luiz, o que cometeu o suicídio, Luiz G., ele também fala de alguma coisa com relação a isso. E antes dele ser evocado, perguntas também são feitas a São Luís, tentando entender o motivo para ele fazer aquilo. E a pergunta a São Luís é assim: a jovem causa involuntariamente a morte do seu noivo. Tem a responsabilidade do fato? A jovem causou a responsabilidade da morte do noivo? Sim, porque ela não o amava mais. Estranho, né? Ela não o amava mais, mas por que que ela tem responsabilidade no ato do outro? Não foi ela que tirou a vida dele? Outra pergunta. Para evitar essa desgraça, ela devia então desposá-lo, apesar da sua repugnância? Resposta. Ela procurava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo da sua ligação o que teria feito mais tarde. Então ela só aproveitou aquele pequeno probleminha para resolver o que ela queria resolver. Não traz aí uma crueldade, uma falta de firmeza da sua posição, uma ilusão que criou no coração do outro? Aí é que está o grau de responsabilidade. Assim, sua culpabilidade consiste em haver alimentado nele sentimento que ela não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? Sim, é isso. Então, imaginar quantas pessoas abandonam a vida física e que os que convivem com eles também têm responsabilidade. E que nós nem entendemos, não é? O vendedor de bebida alcoólica a um menor tem responsabilidade. Aqueles que estão dentro de um carro e que não aconselham alguém que está em alta velocidade têm responsabilidade. Os pais que dão liberdade exagerada a seus filhos para que eles possam usar de maneira desordenada, sabendo que podem vir a chegar a cometer algum ato que corresponda à morte, ou seja, o abandono do corpo físico, sem os filhos quererem, também têm responsabilidade. Os educadores, os homens das leis, os profissionais de saúde, que podem também levar uma conscientização para com relação à proteção do corpo, por não praticar alguma coisa que venha a destruir o seu corpo, se não fazem também, têm responsabilidade. Nós, junto um do outro, convivendo um com o outro, se também não informarmos, não auxiliarmos alguém, e alguém veio até a gente, pediu socorro, amparo, ou trouxe alguma situação que nós olhamos, uma possibilidade, e a pessoa tira a sua vida, também temos responsabilidade. Imaginar. Nós ainda não colocamos isso de uma maneira tão intensa, porque o grau de responsabilidade de cada um está naquilo que cada um se liga com o outro, não é? Nós não temos responsabilidade com o mundo que está lá fora, pelos atos deles, mas nós temos responsabilidade em informar o mundo que está lá fora, se já temos conhecimento de algo que é bom para nós. E o sentido de algo que é bom para nós não é para amar ao próximo? Se nós entendemos isso e não fazemos, não temos responsabilidade sobre o que o próximo possa estar vivendo. Por isso as campanhas que acontecem. Por isso o Setembro Amarelo, motivando e orientando para que as pessoas não venham tirar a sua vida pelo suicídio, né? Destruir a sua vida com o suicídio, mostrando a importância de várias outras questões que movimentam a nossa felicidade, que está na estrutura do que nós conseguimos enfrentar pelas provas que passamos na encarnação,
E que a felicidade, por mais que a gente sofra no corpo físico, ela será bem maior se nós passarmos com resignação, com entendimento das leis de Deus, será bem maior ao desencarnarmos do que a covardia de abandonar tudo agora, pelas nossas próprias mãos, levar isso para quem quer que seja, por mais que seja doloroso o outro ouvir, é importante, porque se não falarmos, somos culpados. Tem um caso que eu conheci de um amigo, que ele fala que houve uma pessoa que obsediou ele por muito tempo, que era um colega dele de trabalho, porque ele disse que ele trabalhava nesse lugar, e nesse lugar tinha um rapaz lá que tinha vários tormentos, e convivia um com o outro no trabalho, um era espírita e o outro não acreditava em Deus, tinha vários conflitos, várias situações sofridas que ele passava, né? E essa outra pessoa só fazia prece, né, por aquela pessoa, né, mas nunca conversava, nunca falou que foi espírita, nunca levou uma página, nunca apresentou o livro dos espíritos, nunca falou sobre as questões do suicídio, nunca falou sobre a estrutura familiar, nunca apresentou o evangelho segundo o espiritismo. E essa pessoa veio a desencarnar. Sofreu muito no mundo espiritual. Tá? E lá no mundo espiritual, quando informaram para ele das questões da realidade da vida espiritual, do processo da reencarnação, aí ele perguntou assim, mas eu nunca tive alguém do meu lado que me fornecesse as informações, que pudesse me esclarecer sobre isso? Você teve sim. Aí foi enumerando alguns, não é? Que ele pode ter ouvido ou ouviu. Mas quando falou do amigo, que dizia ser amigo dele, que era espírita, ele nunca tinha falado para ele sobre doutrina espírita, ele colocou a culpa toda no amigo, esqueceu todos os outros que falaram, mas aquele amigo, que ele não esperava que aquele amigo pudesse deixar de orientar ele colocou toda a angústia, o sofrimento dele, culpando o amigo. E quando a gente pensa muito no outro, quando um desencarnado pensa muito no encarnado, ele vai para perto do encarnado. Então ele sempre se via do lado do amigo, porque ficava culpando o amigo, já estava lá do lado do amigo. E o amigo sofrendo as ações dele e fazendo prece. Agora você quer fazer prece por mim? Agora, e já lançava as angústias, né? A ingratidão, a insatisfação, o orgulho. Desencarnou, continua sendo o que é. Aquela pessoa sofrida, rebelde, sem acreditar em Deus, sem acreditar em nada, agora estava transtornado porque tinha alguém que podia ter ajudado a ele e não ajudou. Responsabilidade, né? Não responsabilidade pela lei de Deus, mas responsabilidade na convivência com o outro. Então, imaginar nós todos aqui, a nossa responsabilidade pelo amor aos nossos familiares, a nossa responsabilidade pelo amor àqueles que já desencarnaram, o nosso sentimento de carinho, de respeito por aqueles, e até de perdão, de pedido de perdão, por aqueles em que a gente não conseguiu levar para eles segurança, porque talvez faltasse em nós segurança para isso, mas pedindo perdão, mostrando a ele que agora, mesmo a vida física se extinguindo, agora é motivo da gente avançar, da gente estar unido, da gente promover o bem, desenvolver algo melhor, de estarmos mais próximos, com carinho, com respeito. O quanto isso é valoroso para muitos que desencarnam, os nossos familiares, recebendo de nós algo que talvez não tenhamos podido fazer por eles antes, ou tivemos dificuldade de fazer antes. E lá, nas perguntas feitas ao espírito que cometeu o suicídio, mostra assim, entre outras questões, o que pensais da ação que haveis cometido? Ele diz, Vitorine é uma ingrata, errei ao me matar por ela, porquanto ela não o merecia. Porquanto ela não vos amava? Não. De início pensou que sim, ela se iludia. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos, então ficou contente com esse pretexto para se livrar de mim. E vós, a amáveis sinceramente? Eu tinha paixão por ela. Eis tudo, eu creio. Se a tivesse amado com um amor puro, não teria desejado causar-lhe um desgosto. Se ela soubesse que desejasse realmente vos matar, teria persistido na sua recusa? Não sei. Não acredito, porque ela não é má, mas teria sido infeliz.
ainda foi melhor para ela que tudo se tenha passado assim. Chegando à sua porta, tinhas a intenção de vos matar em caso de recusa? Não, não pensava nisso. Não acreditava que ela seria tão obstinada. Foi somente quando vi a sua obstinação que uma vertigem me tomou. Pareceis lamentar vosso suicídio apenas porque Victorine não o merecia. É o único sentimento que experimentais? Neste momento, sim. Ainda estou muito perturbado, parece-me estar junto à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. Vós a compreendereis mais tarde? Sim, quando estiver mais esclarecido. Disseste que foi o castigo. Que castigo sofreis? Errei ao abreviar minha vida. Não devia tê-lo feito. Devia suportar tudo e ter que morrer antes do tempo. E, portanto, sou infeliz, sofro, e sempre ela que me faz sofrer. E ele se via ao redor. Ele já percebia, ele não tinha nenhuma intenção. E São Luís diz aqui, bastante claro, o suicídio de Luís encontra-se numa desculpa na loucura em que a posição obstinada Vitorine o mergulhou? Sim, porque o suicídio que o provém do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que se liberta por covardia, por motivo de covardia em relação às lutas, às provas que vive. Foi um desespero, foi um ato impensado. Da mesma coisa que alguém se joga no mar para salvar alguém, mesmo não sabendo nadar, né? Sabe que pode vir a morrer e se joga no mar para salvar alguém. Aí vai, mas ele não sabia nadar, foi suicídio. Não. A intenção dele não era se matar, a intenção dele era de salvar. Mas ele não sabia nadar e o impulso de sobrevivência fez com que ele se atirasse para salvar alguém. Então nós temos que olhar para aqueles que estão ao nosso redor e pensar nas grandes lutas da vida, o que podemos fazer antes que esses sentimentos se apoderem num desespero, num transtorno. E somos responsáveis para ajudar, para orientar, entregar um livro. Vocês lembram do filme Allan Kardec? Que ele colocou um livro para o rapaz, para o general, e entregou para ele lá nos becos, e ele não quis ler. E quando o general se encontra com ele na ponte, ele pede para que ele não se jogasse, e ele diz que estava atormentado, não é? Depois, pela luta que vivenciava, e o que viu era só o motivo do desencarne para acabar com tudo. Depois esse espírito vai e fala claramente para Allan Kardec, pelo intermédio da médium, mostrando o quanto que ele estava sofrendo ilusão. Não é? Nós temos que entender quais são as nossas ilusões. Qual é o nosso objetivo de vida? Onde está a nossa felicidade? Na mão dos pais, dos irmãos, da fortuna, da esposa, do marido, do filho? Nas mãos de quem? De Deus? Onde está a nossa felicidade? Está na vida espiritual? Está aqui nessa encarnação? Onde está? Está na certeza daquilo que nós temos de maior dificuldade entre nós. Na certeza em sermos bons a cada momento. Não temos que pensar lá na frente, eu tenho que pensar agora, não é? Ser bom agora, abraçar agora, perdoar agora, ser feliz agora, amar agora, ajudar agora, entender agora. A felicidade lá na frente só vai ser conquistada pelo que a gente faz agora. Qualquer pensamento, qualquer sentimento de desistência disso, estamos abreviando a nossa felicidade. Então é tão bom amar, não é? Então quando a gente olhar um para o outro assim, abraça, diz que ama, que bom, me perdoe, cometi algum erro, vou tentar reformular, vou tomar uma atitude melhor, quero ser uma pessoa mais em paz, compreendo que ainda tenho orgulho, tenho inveja, tenho egoísmo, mas estou lutando para me tornar uma pessoa melhor. E vamos em frente, sem amarras, sem ficar preso a alguma coisa, a alguém, ou qualquer situação, sem culpa, mas com entendimento de que queremos ser felizes, né? Que os nossos amigos
nossos familiares, que aqueles que retornaram para a pátria espiritual sintam, né, essa verdade do coração de cada um de nós e que irradiemos para eles, né, o nosso amor. Irradiemos para eles essa alegria de viver, que eles possam reformular todas essas questões e agora com mais clareza tirem essas sombras que envolvam o pensamento deles e no arrependimento peçam a Deus o amparo, o socorro dos bons espíritos. Aqui na casa tem uma tarefa, uma atividade que é a atividade da preces aos suicidas, uma atividade constante de acompanhamento de prece para aqueles que retiraram a sua vida física pelas próprias mãos, levando a eles o amor de Maria, o amor de Jesus e de tantos espíritos socorristas que possam chegar a eles as vibrações de paz, de harmonia, para que eles sintam novamente a vontade de continuar vivendo, saindo das sombras e continuar vivendo. Tá? Então, que Deus nos abençoe sempre.